Vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta na carta que nós lemos. Eu vou destacar apenas 2 versos para nós meditarmos agora. Nós vamos reler o verso 15 e o verso 17. Segunda Coríntios capítulo 5, nós vamos ler o verso 15 e o verso 17. Diz assim: Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas se passaram, e eis que surgiram coisas novas. Amém? Então eu quero ficar com essa meditação, ou com esse texto para a nossa meditação. Esse é um dos muitos textos que a palavra de Deus nos oferecem, que revelam a razão pela qual Jesus veio a este mundo. Se nós pensarmos na vinda de Jesus a este mundo, Jesus viveu neste mundo, mas ele veio a este mundo para morrer. Então, para morrer, ele precisava viver. Então, ele nasceu neste mundo, viveu neste mundo, mas o propósito de Jesus ao vir ao mundo era de morrer. E a morte de Jesus tinha um propósito. Eu falei de manhã na escola dominical, na nossa meditação aqui, que recentemente eu ouvi alguém que eu considero essa pessoa um desviado, alguém que viveu na igreja, alguém que por algum motivo não está mais na igreja, e ele falou nas mídias sociais, falou em alguns programas aí de entrevista, dizendo que ele não pediu para Jesus nascer, e muito menos para Jesus morrer por ele. E eu acredito que declarações infelizes como essas são ditas constantemente. Muitas pessoas também pensam como ele, talvez declarem isso como este jovem declarou. Porém, certamente ele e os demais falam isso sem compreenderem quem é Jesus e qual foi a razão da morte de Jesus. Ainda bem que Jesus é Jesus, né? Que Jesus é Deus. Nós, homens, nos ofenderíamos, talvez quiséssemos tomar alguma medida, mas Deus é Deus, Deus é amoroso, Deus é misericordioso. Então, pense que alguém que não conhece Jesus não pode negar Jesus, não pode desprezar Jesus, ele precisa conhecer Jesus. Eu tento explicar isso para vocês da seguinte maneira: se alguém me procurasse para falar, por exemplo, sobre música erudita, e falasse assim: olha, o que você acha de Chopin? Eu ia dizer que é alguém da música clássica. O Abel saiu aqui, talvez ele pudesse me ajudar. É alguém da música clássica, alguém antigo, que provavelmente já é morto, muito famoso na área da música. Isso é o máximo que eu poderia dizer de Chopin. Mas Frédéric François Chopin é um pianista polonês radicado na França, conhecido como um dos maiores compositores para piano e um dos maiores pianistas, um dos mais importantes pianistas da história. Isso eu achei no Wikipedia, não sabia disso. Mas Chopin continua sendo para mim um compositor agora famoso, alguém conhecido, alguém realmente que dominava a área da música. Se essa pessoa que me perguntou fosse alguém aficionado pela música clássica, ou principalmente pelo piano, provavelmente ele me desprezaria. Ele falou: nossa, o cara não sabe nada de música, o cara não sabe reconhecer o valor que tem um Chopin. E a mesma coisa se fosse, por exemplo, em artes. Se você me falasse sobre Van Gogh, sobre Picasso, sobre Michelangelo, sobre outros nomes das artes, eu também saberia dizer para você, talvez a nacionalidade arriscaria dizer que Picasso, me ajude aí os estudantes, né? Acho que Picasso é espanhol, né? Michelangelo italiano, com certeza, e Van Gogh holandês. É o máximo que eu posso dizer deles. Eu não sei em que épocas viveram, eu não sei qual é o estilo de arte deles, mas eu diria, é pessoa importante na sua área. Mas nada mais do que isso. Então as pessoas amantes da música, amantes das artes, talvez me considerassem um ignorante, um desinteressado pelas artes, mas seria simplesmente isso. Cara, aquele pastor não sabe nada de arte, aquele cara não sabe apreciar uma boa música, mais nada. Mas sobre Jesus Cristo não. Sobre Jesus Cristo ninguém
pode imaginar que é dispensável. Eu poderia dizer, e eu não seria deselegante de dizer, olha, Picasso, Michelangelo e outros nomes famosos para mim são irrelevantes. Eu reconheço o trabalho deles, até ouço música, mas eu não saberia identificar um quadro, esse aqui é do Picasso, esse aqui é do Michelangelo, eu não tenho essa, mas isso não me faria falta. Agora, alguém dizer que não conhece Jesus, que Jesus é irrelevante, que Jesus não significa nada para ele, significa dizer de que lado da eternidade essa pessoa estará quando ela morrer. E isso é muito relevante, isso é muito importante. Então é por isso que eu quero falar nesta noite sobre o tema, a finalidade e o efeito da morte de Cristo. Porque as pessoas que dizem que não se importam com Jesus, que Jesus não é relevante, é porque realmente não conhecem a história de Jesus. Então, é por isso que eu escolhi esse texto, que é um texto que nos remete a pensar que Jesus morreu por algumas razões. Primeiro, para que nós não continuássemos sendo as mesmas pessoas. Quando nós pensamos nisso, nós precisamos voltar lá no início. Eu vou tentar resumir. Quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou o mundo, quando Deus formou o homem e criou todas as coisas, tudo era perfeito. A natureza era perfeita. A comunhão entre Deus e aquilo que Ele havia criado, sejam os seres humanos, Adão e Eva, sejam os animais, seja a natureza, era perfeito. Tudo funcionava perfeitamente bem. Só que Adão e Eva cometeram um pecado, cometeram uma desobediência a uma ordem de Deus. E quando eles fizeram isso, eles cometeram o que nós chamamos pecado original. E quando eles cometeram este pecado, eles desobedeceram a Deus e neste momento eles macularam a condição de perfeição e pureza daquilo que Deus havia criado. Então, partindo desse princípio, o pecado original que foi cometido pelos nossos pais, ele criou uma imediata separação entre o Criador e a criatura. O pecado é isso. Antes do pecado, comunhão profunda, comunhão perfeita, comunhão absoluta com Deus. Depois do pecado, caos espiritual, colapso espiritual, separação de Deus. É isso que aconteceu. A palavra de Deus, Paulo escreve aos Romanos, ele diz assim: da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, quando os nossos pais cometeram o pecado no Éden, o pecado contaminou toda a criação. Então esse é um princípio. Então quais são os efeitos desse pecado? Eu quero falar com vocês sobre 4 aspectos do pecado original sobre toda a humanidade, sobre toda a raça, sobre toda a história da humanidade. Ninguém está isento, ninguém está fora dessas consequências, a menos que tenham conhecido a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. O primeiro com o pecado veio a morte espiritual. A morte espiritual é a separação de Deus. A palavra usada ali em Gênesis é separado, é perder a vida, ser separado ou perder a vida. Então a morte é literalmente separação. A morte física nós sabemos que é a separação do corpo e da alma. A morte espiritual, ela tem um significado muito mais profundo, que é quando a alma se separa de Deus. Então veja que há uma diferença. A morte natural é a separação da alma e do corpo. A morte espiritual é a separação da alma e Deus. Então, se nós formos para Gênesis, capítulo 2, verso 17, qual foi a instrução que Deus, ou a orientação que Deus deu a Adão? Que ele não comesse do fruto. Porque o dia que ele comesse desse fruto que foi proibido, certamente ele morreria. Havia já uma sentença, havia já uma orientação de Deus, porque Deus sabia. E Adão desobedeceu. A morte física não aconteceu imediatamente, nós vamos falar dela também. Mas ocorreu ali um outro tipo de morte, que é esta morte espiritual. E com ela, imediatamente, então, interrompida a comunhão que havia, porque eles estavam mortos, eles não tinham mais comunhão com Deus. E é por isso que quando eles ouvem a voz, já no capítulo 3, eles ouvem a voz de Deus no jardim, eles se escondem. Porque agora eles, mortos espiritualmente, separados de Deus, da comunhão perfeita, eles agora sentiam, já eram sentenciados, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, então eles já haviam recebido a morte espiritual, não de imediato a morte física,
que é uma possibilidade. Nós vamos encontrar casos na Bíblia que alguém peca contra Deus, imediatamente ele é morto fisicamente também. Mas não foi o caso deles aqui, embora com a morte espiritual, e aqui vale para toda a humanidade, começou-se a morrer fisicamente. Basta você lembrar que a sentença de Deus para o pecado do homem e da mulher foi que a partir dali ele voltaria para o pó, que a partir dali o seu corpo se cansaria, a partir dali haveria espinhos, haveria sofrimento. Então o pecado original causou a morte espiritual e começa a causar a morte física, porque até então o Deus não criou o homem, não nos criou, na verdade, para perecer ou para morrer. Muito bem, significa dizer que todas as vezes que alguém escolhe o pecado, então ele está naturalmente escolhendo separar-se de Deus. Se alguém escolhe estar em pecado, ele está escolhendo estar afastado de Deus. Por isso é que Paulo começa a carta, quando ele escreve aos Efésios, ele começa a carta no capítulo 2 dizendo: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ou seja, aqueles que não conheceram a Cristo, aqueles que ainda não entregaram a sua vida, aqueles que não mudaram, eles estão ainda vivendo nos seus pecados, nos seus delitos e nas suas transgressões. Então, é uma verdade que muitos negam, mas um homem sem Cristo, ele está espiritualmente morto. Uma pessoa sem Cristo, ele não tem vida espiritual, porque ele não tem comunhão. A morte espiritual no contexto da palavra de Deus é a separação de Deus, é a condição de afastamento da presença divina. Pecado e Deus não convivem. Aonde há pecado, Deus não está. Aonde está Deus, não deve haver pecado. É um estado, a escolha pelo pecado, é um estado de separação, de desunião com Deus, marcado pela falta de vida e a falta de luz espiritual, de discernimento espiritual, causada pela desobediência do pecado. Então esse é o resumo da morte espiritual. A primeira consequência do pecado original, a morte espiritual, separação de Deus. Com o pecado também veio a morte moral, que é a corrupção da mente. E nós falamos sobre isso na escola dominical hoje também. Sem Deus, a mente ou a consciência humana é corrompida e influenciada pelos desejos pecaminosos e não pela verdade. Uma mente que não é controlada pelo Espírito, ela está corrompida. E o desejo dela é apenas para as coisas pecaminosas. Ela não se atém, ela não valoriza, ela não vive pela verdade, mas pelos seus desejos, pelos seus prazeres. Lá no capítulo 3 ainda de Gênesis, no versículo 7, quando eles percebem que havia um pecado, a Bíblia diz que os olhos deles, dos dois, se abriram e eles perceberam que estavam nus. E eles então juntaram folhas para cobrir a sua nudez. Por que a vergonha apareceu? Porque agora eles não estavam mais espiritualmente puros, eles não tinham mais comunhão com Deus. Agora a mente deles estava corrompida. Agora aquilo que era mal começou a imperar, então a vergonha apareceu. A culpa ocupou o lugar que antes era da inocência. Antes eles estavam nus e não havia nada de problema, mas agora não, a consciência, a mente deles já havia sido corrompida. Essa também é a condição de um homem sem Deus. Um homem sem Deus, os seus desejos, as suas escolhas, as suas ações sofrem influência dessa consciência corrompida, e o resultado disso são escolhas, ações que levam para a imoralidade, que levam para a impureza. Por quê? A mente está separada de Deus. E eu vou ler um texto com vocês, se vocês conhecem, mas nós já vamos ler um texto de Romanos, onde Paulo expressa muito claramente o que é uma mente corrompida. E é justamente por causa dessa corrupção moral, dessa corrupção da mente, é que nós vivemos no mundo e a gente observa e a gente presencia tanta corrupção, tanta maldade, tanto egoísmo, tanta mentira, tanta violência, tanto engano. Tudo isso é reflexo desse pecado que afetou a consciência e, consequentemente, as escolhas dos homens, da humanidade. Então o pecado, ele cega a mente e ele faz com que o homem comece a trilhar caminhos pecaminosos, caminhos distantes de Deus. Olha o que Paulo diz em Romanos, capítulo 4, a partir do verso 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe renderam graças,
mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Então, o que é uma mente corrompida? O que eles passaram a fazer? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Então, o que é isso? É uma mente corrompida. É a corrupção da moral. E Deus criou o homem perfeito, Deus criou o homem moralmente perfeito. Então, foi Satanás quem fez isso no jardim. Ele corrompeu a mente. Inicialmente, a mente da mulher, mas aqui Adão entrou com ela, cometeu o mesmo pecado, portanto, está sobre o mesmo juízo de Deus. Deus não havia criado eles com essa mente corrompida, pelo contrário, Deus os deu a eles uma mente perfeita, uma mente plena, que harmonizava com a justiça, com a glória de Deus. Mas o inimigo tinha uma estratégia. A estratégia do inimigo era enganar a mulher para que ela desobedecesse a Deus. E ele seduziu então Eva com mentiras. Qual foi a mentira que ele disse para Eva? Não, certamente você não morrerá. Qual é a mentira que o diabo continua usando até hoje para acorrentar pessoas ao pecado? Para levar pessoas à morte espiritual, para levar pessoas à corrupção da sua mente. É dizer, não vai acontecer nada. Não, se você está sentindo esse desejo, isso é natural, isso é seu. Não, Deus é bom, não vai acontecer nada com você. O diabo, ele pinta o pecado, ele esconde o pecado através de um embrulho bonito, através de um presente bonito, através de um prato saboroso, mas ele esconde a amargura que o pecado traz, ele esconde o veneno do pecado, ele esconde a consequência do pecado, e foi o que ele fez. E dessa forma, ele levou Eva a desobedecer a Deus. Ele levou ela, enganada, por essas vantagens de comer o fruto proibido, omitindo a ela as consequências que isso traria, consequências fatais. E é assim que o inimigo continua atuando. Ele estimula o desejo do coração humano, um coração corrompido, um coração caído, e assim ele atinge o objetivo das pessoas desobedecerem a Deus, como foi com o casal, com os nossos pais, e o resultado foi a corrupção dessa mente. Quando a mente é corrompida, Satanás então passa a tomar o controle. Então veja como é que é pecado contra Deus, morte espiritual, separação de Deus. Agora sem Deus a mente está corrompida, o diabo começa a controlar, o diabo começa a dirigir, o diabo começa a sugerir, e as pessoas começam a sofrer as consequências do pecado. Muito bem, qual é a terceira consequência? Com o pecado veio a morte física. Lembra que eu disse que no momento que eles morreram espiritualmente, eles começaram a morrer também fisicamente? O corpo físico, a matéria, começa a perecer por causa do pecado. Muitas pessoas não entendem essa expressão, mas biblicamente, se não houvesse pecado, não haveria morte no mundo. Eu citei o texto, o salário do pecado é a morte. Então, se não houvesse pecado, se Adão não tivesse pecado, não sei como é que seria o mundo, certamente o mundo seria diferente, mas a ideia de Deus é que não houvesse morte. A morte é uma consequência terrível, é um juízo terrível do pecado, porque nós não fomos criados para morrer. Porém, com essa entrada do pecado, a morte então também entrou na criação. Ela não fazia parte da natureza criada por Deus, mas tornou-se parte dela como uma consequência também do pecado. E aqui que eu citei o Gênesis 3,19, quando Deus diz então, por causa do pecado, tu és pó e ao pó voltarás. Significando que o homem, o seu corpo que foi criado para ser imortal e incorruptível, se tornou um corpo mortal e um corpo corruptível. Se ele tivesse preservado a obediência e a inocência, ele teria sido preservado dessa decadência e da morte. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Nessa busca de conhecer mais, nessa busca de desfrutar mais, nessa busca de desejar mais, eles acabaram descobrindo coisas terríveis. Eles foram satisfeitos a respeito do seu desejo de conhecer. Quando comeram do fruto, eles descobriram a sua própria nudez.
Eles descobriram o seu pecado, eles descobriram a sua vergonha, a inocência, como eu disse, foi retirado deles. As suas mentes agora eram mentes deturpadas, a miséria agora habita o coração deles. Tudo, espiritualmente falando, se tornou escuro. O desespero, o medo e principalmente a separação de Deus causou essa profunda tristeza ao coração do homem caído, não antes do pecado. Então agora esse homem passa a ser finito. O envelhecimento, a falência, as doenças, as dores, o fracasso físico e até a morte, então é uma sentença da desobediência do homem. E é por isso que a morte assombra tantas pessoas ao redor do mundo. Às vezes até alguns crentes, alguns que dizem que estão em Cristo, alguns que têm a sua vida, a sua salvação segura, eles quando pensam em morte, ele até diz, eu gostaria de ir para o céu, mas só na última hora, enquanto eu puder ficar aqui eu não faço questão, porque realmente não tem ideia do que é estar com Cristo, né? Então assim, na verdade ele não está totalmente seguro em Cristo, mas a maioria das pessoas, a totalidade das pessoas que não tem Deus, geralmente tem medo da morte, temem a morte, não aceitam a morte, fogem da morte. E a Bíblia realmente nos lembra dessa condição humana. Depois do pecado, nós nos tornamos, a Bíblia fala de vida como algo breve, como um sopro, como uma nuvem, como uma fumaça, como uma erva que nasce de manhã e morre. Então assim, para mostrar essa brevidade, para mostrar essa fragilidade que o ser humano se tornou, por causa do pecado. Então, nós vimos a morte espiritual, nós vimos a morte moral e nós vimos a morte física. Mas ainda existe uma coisa que é a pior de todas, que é o que a Bíblia chama de morte eterna. Mas espera um pouquinho, tem morte espiritual que é a separação de Deus, tem morte física e tem morte eterna. A morte espiritual ela pode ser resolvida. A morte física é uma condição. A Bíblia diz que no final todos ressuscitarão. Uns para juízo, outros para a glória de Deus, para viver com Cristo. Mas, e a morte eterna? A morte eterna é uma consequência, e talvez a pior delas, referente ao pecado. É a condenação eterna. Ela é muito diferente da morte física, e ela é diferente da morte espiritual. A morte física é apenas separação da alma e do corpo, como eu disse, mas a morte eterna, ela se refere a uma privação definitiva da comunhão com Deus e da graça divina, isto é a punição eterna no inferno. Ou seja, a morte eterna é aqueles que foram lançados sem Cristo no juízo eterno. Então eles não terão mais a possibilidade de ter comunhão com Deus, de restaurar a sua comunhão com Deus, de viver com Deus. Então essa ideia está intimamente ligada ao pecado de rejeitar Deus. E a gente falou um pouco disso aqui, né? Um tema complexo, mas trocando em miúdos, se alguém rejeita Cristo, e aí entre ele e Deus, aquilo que a gente vê, aquilo que as pessoas dizem, aquilo que o testemunho, o comportamento, eu não posso avaliar. Ninguém pode, mas Deus pode. Então quando alguém morre fisicamente aqui, se ele morreu sem Deus, ele está condenado à morte eterna, à separação eterna de Deus. Por quê? Porque ele morreu em pecado. E o pecado havia promovido na vida dele já a separação espiritual, a morte espiritual, e agora ele experimenta a morte física. E ele morrendo espiritualmente e morrendo fisicamente sem Deus, ele então está condenado à morte eterna, que é essa separação, viver sem Cristo por toda a eternidade. A sua desobediência e a sua incredulidade o levarão a passar a eternidade separados do Senhor. Só que em contraste com isso, a Bíblia fala também de vida eterna. A Bíblia fala de morte eterna, mas a Bíblia também fala de vida eterna. E quando nós falamos de vida eterna, é viver eternamente em comunhão com Deus, depois da morte física. Aqui a gente não vai entrar na questão do arrebatamento ou não. Aqueles que forem arrebatados serão levados para o céu com vida. Mas aqueles que morrerem e morrerem em Cristo, eles serão arrebatados e estarão com Deus em toda a eternidade. Então aqueles que têm a vida passarão a eternidade com Deus, com o Senhor no céu. E aqui é que eu quero então trazer a razão e a finalidade da morte de Jesus. Então, essas pessoas que não entendem Jesus, essas pessoas que ignoram a palavra de Deus, essas pessoas que dizem que morte, que inferno, que céu, que isso é tudo aqui, que aqui você faz, aqui você paga,
que tudo isso é balela, que a palavra de Deus, que Bíblia é escrita por homens, todas essas pessoas que ignoram isso, eles não entendem qual é a finalidade da morte de Jesus. À luz desse texto, é anular a sentença. Então, essa sentença que traz todo esse castigo, seja de morte espiritual, de morte física, de morte moral e principalmente da morte eterna, Jesus veio a este mundo para anular esta sentença. Ele é o único que tem o poder de mudar este quadro. Isso antes das pessoas morrerem. E o efeito produzido por isso é nos tornar novas criaturas. Porque quem está fora deste plano, quem ainda não entendeu, quem ainda não experimentou, quem ainda não foi livre, quem ainda não foi solto dessa prisão chamada pecado, ele é uma pessoa sem vida, é uma pessoa morta espiritualmente. Então a morte de Jesus torna-nos novas criaturas. É por isso que Paulo diz, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E foi para isso que Cristo morreu naquela cruz. Então, para anular a sentença eterna do castigo, foi para restaurar a comunhão entre Deus, o Criador, e a sua criatura. Então, houve a queda, mas Deus providencia a salvação através de Jesus, e Paulo também vai falar disso no capítulo 6, quando ele diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para essa mesa, nós precisamos fazer essa reflexão e ter certeza de que nós entendemos o que significa essa mesa. Significa que nós estávamos condenados, que nós estávamos mortos, que nós estávamos perdidos, mas nós recebemos de presente, nós recebemos um dom de Deus, que é a vida eterna, através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Outra coisa que a morte de Jesus promoveu, foi anular o domínio de Satanás sobre a mente humana. Aqueles que não têm Cristo, a sua mente é uma mente conturbada, mas aqueles que têm Cristo, têm a mente de Cristo. Então, por meio de Cristo, a nossa mente foi restaurada e foi liberta do poder do pecado e da influência do maligno. Agora, nós temos poder, não nosso, mas o poder de Deus, para resistir todo o ardil e todo o engano de Satanás. Então, é por isso que muitas vezes você conversa com alguém que não tem Cristo, que o Espírito Santo não está no coração, na mente dele, e o que você fala para ele é absurdo, mas para você faz sentido, porque a sua mente não está mais corrompida, a sua mente está sendo controlada pelo Espírito, ao passo que alguém que não tem Cristo, a sua mente está sendo controlada pelo inimigo. Então o inimigo vai dizer para ele, não, isso é tudo bobagem, não, você tem que gozar a vida, não, porque você tem que fazer, não, porque isso, eu vi é triste isso, né? Eu vi uma mulher declarando, essa mulher já passou por várias igrejas, e agora ela diz que tem a própria igreja dela. E ela falou essa semana assim, olha, eu não acho, você não vai encontrar nenhum versículo na Bíblia que fala que você não pode assistir um filme pornográfico. Você não vai achar isso na Bíblia. Eu não acho que o cigarro que eu fumo vai me levar para o inferno. Eu também não acho que os drinks que eu tomo vai me levar para o inferno. Eu não acho que o sexo que eu faço vai me levar para o inferno. Agora, existe um versículo na Bíblia que fala sobre que você não deve assistir filme pornográfico? Mas qual é o contexto da palavra de Deus sobre pureza, sobre sexualidade, sobre vida pura diante de Deus? Então assim, é isso que eu estou falando. A mente que é impregnada por Satanás, ela acha esses argumentos. Não, na Bíblia não tem nenhum versículo que fala de pornografia. Porque eu acho que o cigarro que eu fumo não me leva para o inferno. Eu acho que a bebida que eu bebo não me leva para o inferno. Então é isso que Satanás faz. As pessoas continuam pecando sem admitir o seu erro, porque a mente dela está cauterizada. Então, Jesus nos deu vida. E essa moça que falou isso, e tantos outros que estão perdidos, eles podem encontrar esta vida, essa transformação, mas apenas em Jesus. De novo, Efésios capítulo 2, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O grande problema é que algumas pessoas pensam que elas precisam resolver os seus problemas para serem aceitáveis a Deus. Não. A Bíblia diz que Jesus morreu quando nós ainda éramos seus inimigos. Jesus morreu por nós e nos amou quando nós ainda estávamos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Esse é o amor de Deus, é o amor que nós cantamos naquele hino. Logo eu, alguém que não merece, realmente não merecemos, mas foi por nós que ele morreu. Então, também em Colossenses capítulo 2, verso 13,
e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Ou seja, Jesus na cruz, como diz Colossenses também, né? Ele rasgou a sentença que era contra nós nas nossas dívidas. E quais são os efeitos então? Se Jesus morreu para nos livrar dessa amarra, né? dessa presa do pecado, em sua graça, os efeitos da morte de Cristo oferece a vida eterna como um presente para todos aqueles que acreditam no sacrifício de Jesus, para todos aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus pelos seus pecados. Aqueles que aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, receberão um corpo transformado e incorruptível para habitar com o Senhor, é o que a palavra de Deus nos promete. Então veja que o pecado original maculou, o pecado original deformou, o pecado original fez um estrago terrível, mas a morte de Jesus, o efeito da morte de Jesus, o benefício da morte de Jesus é fazer nova todas as coisas, é perdoar, é restaurar, é trazer vida novamente. E além disso, a certeza da ressurreição da vida eterna, da ressurreição e da vida eterna. Ou seja, a morte de Jesus nos garante, mas o fulano morreu. Mas a morte não é o fim para aqueles que morrem em Cristo, haverá ressurreição. Então a certeza da vida eterna, a certeza da ressurreição, a certeza do perdão dos nossos pecados, a fé que o Espírito Santo nos dá para vivermos para Ele com compromisso, com coragem, com amor constantes, tudo isso é efeito da morte de Jesus. Então, meus queridos, apesar das lutas, apesar das tentações, apesar das dificuldades, apesar das dúvidas, nós devemos seguir nos caminhos do Senhor, devemos obedecer e fazer aquilo que é agradável a Deus, devemos saber, né, reconhecer que vale a pena ser fiel a um propósito de vida que agrade a Deus, nos afastando do mal, nos afastando do pecado, nos afastando da concupiscência, nos afastando de tudo aquilo que pode nos afastar de Deus, reconhecendo que a finalidade e o efeito da morte de Jesus foi tirar-nos da condenação eterna, livrar-nos do inferno e da perdição eterna. Amém? Vamos ficar em pé.